Como criar controle de vendas no Excel passo a passo, aula 17. Vamos dar continuidade ao nosso sistema vendas no Excel passo a passo. Então, vou chamar aqui o nosso formulário e vamos estar programando a nossa tela de saída de estoque, aquela nossa tela de edição do nosso produto. Então, vamos fazer aqui algumas simulações. Vou adicionar a quantidade de 2 unidades para o produto de número 3 e vou dar um Enter. Observe que foi adicionado o meu produto. Bom, vamos colocar aqui uma outra quantidade, a quantidade de 7 para o meu produto número 50 e dar um Enter, também já adicionou esse meu produto. Bom, vamos pegar, por exemplo, este primeiro produto, vou dar um duplo clique nele e observe que eu tenho essa janelinha com os dados editáveis. Então vamos dar continuidade a essa tela para que a gente possa fazer aqui um desconto, possivelmente dar um desconto a esse cliente, como também a gente pode estar alterando a quantidade que está sendo vendido do produto. O nosso canal Programador Excel VBA tem a meta para este ano de chegarmos aos 20 mil inscritos. Conto com sua ajuda. Então, se você tem aprendido conosco e você tem amigos que também têm interesse em aprender Excel de forma gratuita, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender Excel de forma gratuita com o nosso canal Programador Excel VBA. Então compartilhe esse vídeo, seja nos grupos de Facebook, como nos grupos de Telegram e WhatsApp. Nos ajude a chegar a essa meta simbólica de 20 mil inscritos. Conto com você! Então, em uma das nossas últimas aulas, eu pedi a sua opinião no nosso campo feedback sobre como é que a gente poderia proceder aqui ao trabalhar com essa edição do nosso produto, ou seja, ao dar o desconto, a quantidade que eu tenho em estoque, a quantidade real. Então, eu agradeço a você que possa ter deixado aquele comentário. Bom, eu separei aqui os comentários do nosso amigo, o Carlos. Então, eu separei aqui os comentários do meu amigo Carlos Alberto Gonçalves, que é um inscrito aqui do nosso canal Programador Excel VBA, que interage bastante com os nossos vídeos. Então, muito obrigado aí, Carlos, e também por ser apoiador do nosso trabalho. Se você ainda não sabe como ser apoiador do canal Programador Excel VBA, basta você acessar o link aí na descrição do nosso vídeo. Então vamos lá, o que é que o nosso amigo disse sobre o que a gente está desenvolvendo aqui, beleza? Então vamos lá, Carlos Alberto Gonçalves comentou: para ajustar corretamente a quantidade, poderia colocar em uma variável temporária o valor total do estoque. Lembrando que a gente criou uma variável para armazenar esse valor que eu tenho momentaneamente sendo vendido em uma variável pública, beleza? Não cheguei a declarar, não cheguei a armazenar o valor total. Se você não está entendendo, aconselho que possa assistir os vídeos anteriores dessa série que está sendo ensinado passo a passo. No final desse vídeo vai ficar o card para que você possa ser redirecionado para o vídeo da nossa playlist completa. Então, acompanhando aqui o raciocínio das mensagens do nosso amigo, deixa eu tentar entender aqui, Poderia colocar em uma variável temporária o valor total do estoque, a quantidade que foi adicionada inicialmente, mais a quantidade em estoque que já tinha sido descontado. Aí sim, verificar se a nova quantidade informada é maior do que a quantidade real. Isso o sistema irá calcular o estoque corretamente. Abraços. Bom, o nosso amigo aí fez outros comentários durante as postagens dos vídeos. Como eu havia dito, o nosso amigo Carlos Alberto Gonçalves é um inscrito do nosso canal e que interage bastante com os nossos vídeos. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. Outra coisa, se for um sistema multiusuário, quando clicar no List Box, eu buscaria novamente a quantidade em estoque atual no BD. Observe aqui a mensagem que ele diz, no BD. Vai que alguém também está fazendo a venda do mesmo item depois de mim e já foi reduzido do estoque. Bom, então aqui, pegando aqui a sugestão do nosso amigo, esse sistema aqui não está sendo desenvolvido de forma multiusuária, até porque a gente está utilizando a própria base do mesmo arquivo que contém os formulários. Para que a gente possa desenvolver um arquivo de forma multiusuária, aqui no próprio Excel, eu teria que separar o meu estoque, o meu banco de dados, vamos dizer assim, certo? Todas as minhas planilhas que armazenam os meus dados da nossa planilha do formulário. Então, como eu estou utilizando um arquivo só, esse arquivo aqui não consegue atender de forma multiusuária. No entanto, imagina alguma situação parecida, até para que você possa adaptar às suas necessidades. O que a gente fez aqui? Bom, entenda, toda vida que eu dou saída de um produto, enquanto eu não confirmar a venda, mas a partir do momento que eu seleciono o produto lá naquele list box, então eu estou comprometendo
comprometendo uma quantidade. Então, toda vez que eu comprometo essa quantidade, temporariamente, essa quantidade já está sendo subtraída da quantidade que eu tenho em estoque. Ou seja, evitando que uma outra pessoa pudesse estar vendendo a mesma quantidade que eu tinha real no estoque antes de eu confirmar a venda, beleza? Então, para evitar essa situação, a gente está já comprometendo a quantidade toda vida que eu já adiciono para o list box. Ah, Gleice, mas aí se o cliente resolver excluir a venda, resolver desistir daquela compra, na realidade. Então, quando eu clico lá no meu excluir, a quantidade que eu comprometi é devolvida para o nosso estoque, ou seja, é somada com o que eu tenho ainda em estoque, perfeito? E se eu tentar fechar o nosso formulário, você já reparou, você tem acompanhado a nossa playlist, já reparou que também eu não permito que o meu usuário simplesmente feche o programa, sem ele decidir se vai salvar a venda ou se ele vai excluir a venda, beleza? Então vamos ver aqui mais uma outra mensagem do nosso amigo, como eu havia dito, é um amigo meu que interage bastante aí com o nosso canal, ó. Show, mas tem um erro ao calcular a quantidade em estoque mostrada nesse form. Bom, eu já adianto aqui que eu concordo que há um erro aqui na lógica como está sendo feito, e aí a gente vai estar ajustando aqui, beleza? Essa quantidade em estoque já desconsiderou o valor que foi adicionado na quantidade. Bom, como eu havia dito a você, quando a gente adiciona um produto lá no nosso list box, eu já estou comprometendo o mesmo. E aí, quando me traz aquela quantidade que eu tenho em estoque, já é a quantidade menos a quantidade que eu estou comprometendo. Então é isso aqui que o nosso amigo está ilustrando. Então observe o que ele diz mais, ó. Essa quantidade de estoque já desconsiderou o valor que foi adicionado na quantidade. Exemplo, se inicialmente um produto X tem 10 de estoque, você está vendendo 2. Quando vai editar um item, aparece 2 em venda e 8 em estoque. Sendo que na verdade tem que aparecer 10, pois você ainda não vendeu. E aí eu concordo com o nosso amigo, ó. Se quer vender agora 4, ao invés de 2, a quantidade de estoque tem que ficar com 6 unidades. Bom, então como eu havia dito, eu concordo aqui com o nosso amigo que a gente vai fazer esse ajuste. Lembrando que esse arquivo aqui, eu fiz a pedido de um amigo, eu já entreguei o arquivo, no entanto eu estou fazendo alguns ajustes em algumas demandas e melhorias desse sistema. Inclusive essa tela de edição foi um pedido mesmo. E essa daqui, tudo que eu estou fazendo, eu estou gravando para que você possa também aprender e adaptar aos seus projetos, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos lá simular aqui para ficar mais claro que o nosso amigo está exaltando e que eu também quero repassar a você que a gente vai estar trabalhando. Então essa aula é uma aula super interessante e espero que você possa acompanhar do início ao final, porque esse conteúdo aqui é um conteúdo único, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu informo a quantidade que eu estou vendendo e aqui eu informo o produto, beleza? Lembrando que se você tiver um leitor de código barra e seu produto tiver código barra, se você bipar, ele vai funcionar da mesma forma. Então eu vou dar um enter e observe aí, ó. Já adicionou esse produto. E o que é que o nosso amigo estava dizendo lá na sua mensagem, ó? Para que você entenda, ó. Vamos pegar aqui um outro produto para ficar mais claro, ó. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, o produto de número 1. Para que fique mais claro, o produto número 1 nesse momento, ele tem quanto em estoque, ó? Ele tem 50 em estoque. Perfeito? Lembre-se desse número, ó. Ele tem 50 em estoque, o meu produto número 1. Então vamos adicionar aqui o nosso produto 1 à venda, ó. Então vou informar aqui, por exemplo, que eu vou vender 5 unidades do produto número 1, que tem 50 em estoque. Então vou adicionar aqui o número 1, o meu produto de número 1 e vou dar um enter. Observe que eu estou vendendo 5 unidades. Então essas 5 unidades são as 5 unidades que eu estou comprometendo daquelas 50. Então me resta agora, temporariamente, em estoque apenas 45, beleza? Até aí, eu creio que tá legal, tá funcionando perfeito. No entanto, quando eu venho aqui, ó, vou dar um duplo clique nessa linha, ó. Quando eu edito esse registro, o que é que tá me informando aqui, ó? A quantidade que eu estou vendendo é de 5, a quantidade que eu tenho em estoque é de 45. Na realidade, a quantidade que eu tenho realmente em estoque é de 50, como o nosso próprio amigo disse, até porque eu ainda não confirmei a venda. No entanto, aqui ainda não é problema. O problema é na hora que eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Observe, ó. Se eu colocar que eu estou vendendo, por exemplo, ó, ao invés de eu estar vendendo 5, eu quero vender 10, ó. Observe aí que o nosso sistema já está dizendo que eu só tenho agora 35 em estoque, quando na realidade eu tenho realmente 40. Por que 40? Porque o meu produto tinha 50 em estoque. Eu havia comprometido 5
E no momento que eu editei, eu quis vender mais 5 unidades, ou seja, mais 5 unidades, totalizando em 10, e as 10 tem que ser subtraídas dos 50 e não dos 45 que estava restando em estoque fictício, vamos dizer assim, beleza? Então, para que fique mais claro, toda vida agora que eu trouxer para essa tela aqui, observe, ó, para ficar mais claro ainda você, caso ele esteja confuso, ó. Essa quantidade que eu tenho aparecendo aqui é uma quantidade que sempre é a minha quantidade que eu tenho em estoque menos a quantidade que eu estou comprometendo. Então, lembre-se, esse produto tinha 50 em estoque antes de eu adicionar o list box. Então, se eu estou vendendo 5, eu estou comprometendo 5 de 50, só me resta 45. Até aí, ok. Bom, no entanto, quando eu editar esse registro, ao invés de trazer os 45 aqui, eu quero que traga os 50. Até porque se eu tentar subtrair ou aumentar a quantidade que eu estou vendendo, ele tem que subtrair da quantidade total que eu tenho em estoque, não dessa quantidade fictícia, que é a quantidade menos a quantidade comprometida, beleza? Para ficar mais claro, aqui sempre vai trazer a quantidade realmente que eu tenho em estoque antes de confirmar a venda. Perfeito? Então, como é que eu vou primeiramente fazer isso? Vamos lá, ó. Vamos aqui fazer juntos, vamos aprender juntos a fazer isso, beleza? Então, deixa eu pensar aqui como é que a gente vai fazer, ó. Para que isso possa ser feito, primeira coisa, vou fechar aqui esse formulário e vamos se adentar aqui às colunas do nosso list box, ó. Então, o primeiro segredo está aqui nas linhas do list box e nas suas colunas. Sabemos perfeitamente que essa primeira coluna, a coluna código, é a coluna de número 0. Isso aqui tem que ficar muito claro a você, para que você entenda. A primeira coluna do list box é a coluna 0. A segunda coluna é a de número 1. A terceira coluna é a de número 2. A quarta coluna é a de número 3. A quinta coluna de número 4. A sexta coluna de número 5. A sétima coluna de número 6. A oitava coluna, a de número 7. Então, que coluna que eu vou estar alterando aqui a quantidade na hora que eu estiver editando, ó? Eu vou estar editando essa coluna aqui, ó. A coluna de número 8, que no caso tem valor de 7. Já que a minha contagem, os valores atribuídos às minhas colunas começam em 0, beleza? Então, eu vou modificar na nossa primeira programação esse valor dessa coluna aqui. Ou seja, quando eu editar esse registro, ao invés de trazer 45, nesse caso, eu tenho que fazer que ele traga 50, que era a quantidade inicial realmente que eu tinha em estoque, antes de comprometer 5. Até porque, se eu der um desconto aqui, se eu vender acima ou menos do que essa quantidade que eu estou informando aqui, ele tem que ser calculado sobre a quantidade realmente que eu tinha em estoque, antes de comprometer o produto, e não sobre essa quantidade aparente que está, nesse momento, sendo ilustrada para a gente. Caso ainda não tenha ficado claro, observe, ó, vou excluir esse registro e observe que ele vai devolver lá para minha base de dados. Observe que nesse momento eu tenho apenas 45, ó. Observe, ó. Então, quando eu excluo o meu registro, como eu havia dito, se eu clicar aqui no meu excluir, ele vai ter que devolver a quantidade, ó, que havia comprometido. Ou seja, realmente eu tenho 50 em estoque. Perfeito? Então, observe, ó, se eu tentar fechar o meu formulário nesse instante, ele não permite, porque o meu usuário é obrigado ou a confirmar a venda ou excluir o item. No meu caso, eu vou excluir aqui o item, ó. Vou clicar no sim e foi excluído. Agora sim, o form é permitido que seja descarregado. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic, exibir, Project Explorer. Peço a você, caso ainda não tenha deixado aquele gostei, deixe o gostei e que possa utilizar o campo comentários, assim como o nosso amigo Carlos utilizou. Lembrando que eu leio o comentário de todos. Perfeito? Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? FRM principal, que é o meu formulário aqui, que é o principal formulário desse projeto. E o que a gente vai fazer? Quando eu dou um duplo clique nesse list box, eu observo que eu estou dentro do evento clique. Então não é o evento clique que eu estou trabalhando para repassar os dados de um formulário para o outro, e sim o evento duplo clique. Então deixa eu mudar aqui de clique para duplo clique, ó. Observe, esse aqui é o evento duplo clique do list box que eu vou estar acionando, ó. Então mudei aqui para o evento duplo clique. Observe que aparentemente aqui nada retornou, até porque eu estou utilizando aqui o list B pesquisa 2. E o list box que eu quero estar editando é o meu list box, é o meu list B pesquisa. Então, tanto faz eu vir por aqui, mas no caso eu vou vir direto pelo próprio formulário, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui a você. FM principal. Então, observe, ó. Aqui é porque eu dei um duplo clique no meu list box da minha guia pesquisa. Na realidade, eu vou dar um duplo clique no meu list box da nossa guia venda, ó. Perfeito? Então vamos lá, ó. Vou aqui na minha guia venda e agora sim, nesse list box, vamos dar uma olhadinha no nome dele. Ele se chama list B pedidos, ó.
Então, duplo clique nele, agora sim eu vou conseguir fazer a edição do registro. Ó. Então, aquele formulário que traz os dados editáveis, ele traz os dados através dessa programação aqui simples, ó, onde eu faço a contagem dos dados do meu listbox e verifico qual linha selecionada. Ao verificar qual é a linha selecionada, eu pego os dados da minha linha do listbox e repasso para os meus objetos. Bom, então lembre-se que aquela coluna que traz a quantidade é essa coluna aqui, ó, a coluna de número 7. Então, se eu sei que nessa coluna ela sempre traz a quantidade que eu tenho em estoque menos a quantidade comprometida, o que é que eu quero fazer, sendo que eu quero que ele traga a quantidade real? Eu simplesmente vou utilizar aqui um mais. A priori eu vou fazer dessa forma. Se ele não calcular, a gente utiliza aquela nossa função de conversão a CDBL. Então eu vou somar isso aqui, mais o quê? Mais a quantidade que eu estou vendendo. Se não me falha a memória, a quantidade que eu estou vendendo está nessa linha de programação aqui, ó. Na minha list, da minha linha A, da minha coluna de número 4, ó. Que é aqui, minha quinta coluna, no caso, a coluna de valor 4, ó. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a nossa programação e vou colar aqui, ó. Legal? Ou seja, eu estou somando a informação desta coluna, da mesma linha. Observe que a letra A aqui representa ambas a mesma linha, no entanto, colunas distintas, ó. Coluna 7, a coluna 4. Ou seja, eu estou somando o valor que está na minha quarta coluna, mais o valor da minha sétima coluna. Só não lembro agora se é a quarta coluna mesmo, beleza? Mas vamos lá, ó. Deixa eu fazer aqui um teste, ó. Vou executar aqui o nosso formulário. Vou aqui na minha aba vendas e vamos fazer aqui uma simulação, ó. Vou colocar aqui o produto número 2. Então, vamos só dar uma olhadinha quanto eu tenho em estoque do produto número 2, ó. Nesse momento eu tenho 10 em estoque, ó. Observe, ó. 10 em estoque é o meu segundo produto, ou seja, o meu produto número 2 está aqui, ele, ó. 10 em estoque. Então, ao sair aqui do campo, vou dar um Enter, observe que ele vai comprometer, observe que nesse momento o meu produto número 2 só tem 9, ó. Então, o que é que eu quero que faça aqui, ó? Vamos só observar novamente, eu somei a minha quarta coluna com a minha sétima. Vejamos se é isso mesmo, ó. A coluna 0, a coluna número 1, a número 2, a número 3, e essa aqui é a minha quinta coluna, que no caso é a coluna de valor 4, beleza? Então, eu estou somando a quarta com a sétima, que é essa última aqui, ó. Ou seja, possivelmente vai funcionar. Vamos só fazer um teste. Então, duplo clique nele e observe que ele me trouxe aqui o valor de 91. Ou seja, aqui eu sei que ele calculou. No entanto, o que ele fez? Ele simplesmente aglutinou. Então, aqui é até interessante que isso aconteça. Para quê? Para que você veja e entenda por que eu utilizo aquela conversão, aquela função de conversão CDBL. Ela nada mais é do que ela faz a interpretação dos números para que o VBA interprete que eu quero fazer uma operação matemática, seja de subtração, adição, de soma e por aí vai, beleza? Então, como eu não utilizei a CDBL, o que ela fez? Ela pegou a informação da minha list da minha coluna número 7, mais a minha list da minha coluna número 4 e simplesmente só juntou e retornou aqui o número 91. Quando na realidade eu queria somar. Então, vou descarregar aqui esse formulário e eu vou tentar aqui ver se ele vai ajustar mesmo com o formulário em andamento, ó. Então, vamos lá, ó. Se eu vim aqui, ó, CDBL. Então, eu tô utilizando aqui a minha função de conversão, ó, CDBL. Eu vou converter esse cara que estiver entre parênteses, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, CDBL, abro meu parênteses e vou informar também este outro carinha entre parênteses. Ou seja, agora sim eu vou conseguir interpretar esse número e vou somar com esse outro número que também está sendo interpretado. Então, a soma desses dois números vai ser repassada para a minha quantidade em estoque, ó. Então, como eu não descarreguei o formulário, vamos ver se ele vai aceitar esse ajuste no nosso código, ó. Vou dar um duplo clique e observe que realmente aceitou, ó. E está aqui realmente a quantidade agora correta, ó. Então, a quantidade que eu tenho realmente em estoque, para que fique mais claro, é de 10 unidades. Ali aparece 9 no meu listbox porque eu comprometi uma momentaneamente, beleza? Perfeito? Bom, fazendo dessa forma aqui, claro que pode ainda permitir divergências, vai muito da sua interpretação, como você vai querer fazer o sistema, beleza? Mas aqui, para que fique mais claro, agora sim traz a quantidade de 10. Então, se o meu cliente aqui, ó, quiser, eu não quero mais só uma unidade, eu quero duas. Ó, observe, ó, tá calculando 2 sobre a quantidade real que eu tenho em estoque, que é de 10. E tá aqui o valor de 8, ó. Se eu vir aqui colocar o valor de 10, ele aceita. Lembre-se que ele aceita até o valor menor ou igual à quantidade em estoque. Se eu colocar um valor maior, observe, ó. Se eu colocar um valor de 11, lembre-se que o nosso sistema não permite
ele informa que eu estou digitando um valor maior que eu tenho em estoque, e ele lembre que ele faz o que? Ele descarrega novamente no meu próprio objeto a quantidade que eu havia vendido momentaneamente, ou seja, eu tinha vendido uma unidade antes de eu editar esse formulário. Então vamos ver se vai realmente devolver aqui, ó, o número, ao invés do número 11, que eu digitei o valor maior do que a quantidade de estoque, se vai realmente devolver novamente para essa text box agora o valor de 1, que é o valor temporário, ó. Então, ao dar um OK, observe que está lá o valor de 1, que é realmente esse valor aqui que eu estava vendendo, ó, no primeiro momento, ó. Legal? Bom, até aqui OK. Creio eu que está funcionando perfeitamente. Não sei se eu fui claro a você. Peço sempre que utilize o campo comentários. E você que possa estar assistindo a pré-estreia desse vídeo, utilize o campo chat para estar interagindo conosco. Lembrando que todos os nossos vídeos da pré-estreia eu estou presente, interagindo com você. Então, até aí, creio eu que está funcionando perfeitamente agora. Ó. E aí você pode estar me perguntando, bom, mas aí o nosso usuário, o nosso cliente na realidade, se ele quiser comprar 2 unidades, beleza, está calculando agora correto. E aí quando eu clicar no atualizar, qual é a ideia? A ideia é quando eu clicar no atualizar, ele devolver para esse list box aqui, para a linha que foi editada, obviamente as informações ajustadas. Lembrando que eu consigo alterar a quantidade vendida, e eu consigo também alterar aqui o valor do produto. Eu vou alterar aqui de forma individual o valor unitário. Eu posso vir aqui e digitar, por exemplo, eu ainda não coloquei máscara para esse campo, então eu vou digitar aqui a vírgula. 1. Pois é, ó, eu posso tanto aumentar o valor, como eu posso também estar diminuindo. Ó. Se eu vir aqui colocar de R$1, observe, ó, a minha venda foi para R$2,80, e se eu sair do campo, observe que ele caiu para R$2, ou seja, 2 vezes 1 é equivalente a R$2, beleza? Então a lógica é essa. Então eu posso aqui, você pode estar criando um campozinho aí, onde você pode formar o percentual, se você achar mais interessante, ou você pode criar um campozinho separado para que você digite o valor que você quer dar de desconto. Aqui no meu caso eu estou simplesmente editando o próprio valor unitário, e aí o cliente, perdão, a pessoa que vai utilizar o nosso sistema, ela vai digitar sobre o valor unitário, o valor realmente que ela quer vender o produto. Perfeito? Bom, entendido isso, agora a gente tem que programar esse botão atualizar. Ele lembra que ele não vai atualizar a minha base de dados, ele vai atualizar o list box aqui momentaneamente. Como é que eu faço isso? Bom, vamos aprender agora juntos como fazer isso. Então, vou descarregar esse carinha aqui e também vou estar descarregando o nosso formulário aqui. Lembrando que para que eu possa descarregar, eu vou precisar primeiro ou salvar a venda ou excluir a venda. Deixa eu só dar um duplo clique aqui para entender aqui a lógica do que a gente vai fazer. Ó. Bom, quando eu devolver para esse list box, observe, ó, vamos alterar essa quantidade aqui. Ó. Suponhamos que o meu cliente tinha comprado uma unidade, como é o momento, e suponhamos que ele alterou para 3. Ó. Observe que aqui trouxe o valor de 7. Lembrando que esse campo aqui eu deixei visível, mas se você quiser deixar invisível, você pode estar utilizando. Ou se você preferir utilizar uma variável e armazenar esse valor, também vai da loja de cada um, beleza? Eu vou utilizar aqui um campo, realmente uma text box aqui do lado, como um campo auxiliar. Para quê? Para que traga esse cálculo, beleza? E essa informação aqui é a que eu vou estar lançando de volta para o meu list box, ó. Então, esse cara aqui vai voltar para cá, ó, substituindo a quantidade que eu tenho momentaneamente em estoque. Então, essa quantidade aqui é a quantidade que eu estou prometendo, de 3. E a quantidade que vai me restar em estoque é de 7. Ou seja, 3 mais 7 é a quantidade que eu tinha em estoque antes de tentar realizar essa venda, ó. Entendeu a lógica? Então, é dessa forma que eu vou estar trabalhando. Mas fica claro aí que o campo comentários está liberado para que você possa deixar o seu feedback. Legal? Então vamos lá, como é que eu faço isso? Ó? Bom, eu vou ter que saber qual foi o registro que eu editei e através de quê? Através desse carinha aqui, ó. Bom, observe, ó, através desse carinha aqui, eu vou procurar dentro da minha base de dados qual é o registro que foi editado. E através dessa informação é o registro que eu vou estar atualizando. Como é que eu faço isso? Ó? Vou remover essa venda e vou descarregar aqui o nosso formulário. Bom, para que eu possa fazer isso, eu vou fazer o que? Desenvolvedor, Visual Basic. Vou clicar aqui no meu Exhibit, no meu Project Explorer, o meu formulário que eu vou trabalhar agora nesse momento. Vamos só lembrar aqui o nome desse list box, ó. Então, esse list box aqui se chama list B pedidos. Bom,
que eu vou fazer agora? Vamos localizar o formulário que eu trabalho com a edição, o FRM edição. Então esse cara aqui é o meu BTN atualizar. Observe que o nome que eu dei para o mesmo. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui a priori? Vou dar um duplo clique nele. Estou dentro do seu evento clique. Vou só dar um espaçamento aqui para que a gente foque nesse momento somente nessa programação aqui, ó. Então vamos lá. Como é que eu faço isso daqui, ó? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou criar uma variável. Vou declarar uma variável aqui. Vou chamar essa variável de x. E vou dizer que ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Bom, a próxima coisa que vamos fazer aqui, eu vou trabalhar com a estrutura with, que quer dizer com. E vamos lá, ó. O meu listbox que vai receber os dados está em um outro formulário. Então, quando eu trabalho com formulários distintos, o formulário que tiver separado do que eu vou estar me orientando via código, eu tenho que informar a quem pertence o objeto ao formulário, para que fique mais claro. Eu estou transferindo informações de um formulário para um outro. Eu estou programando agora, no momento, dentro do meu FRM edição. Ó. Então, quando eu me oriento ao FRM edição, e eu informo aqui o nome dos objetos que estão dentro do FRM edição, eu não preciso informar o nome do formulário. No entanto, quando eu informar aqui o nome de algum objeto que pertença ao formulário FRM principal, que é um outro formulário, esse sim eu sou obrigado a informar a quem pertence esses objetos que eu vou estar informando pertencem a que formulário, porque se eu não informar, o VBA vai interpretar que eu estou me orientando ao mesmo formulário FRM edição. E se eu não tiver esse objeto, vai dar um erro. E se é o mesmo que eu tenho o objeto, e não é esse objeto que eu estou me orientando, também vai dar um erro da mesma forma, beleza? Então, eu sou obrigado a informar aqui o nome do formulário a quem pertence o objeto, quando eu estiver me referenciando a um outro formulário. Ah, Gleice, ficou confuso. Fica mais claro aqui na prática. Ó. Vamos lá. Vamos aprender aqui juntos, passo a passo. Não sei se vai funcionar, como eu havia dito, eu estou fazendo juntamente com você. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou colocar aqui o nome do meu formulário, FRM principal, que é aquele formulário que vai receber os dados. Ponto Q, ponto listb pedidos, que é o listbox, onde contém os pedidos. Bom, você sabe perfeitamente, se eu colocar um ponto agora, eu vou estar acessando as propriedades desse listbox que pertence ao FRM principal. Então o que acontece? O que eu informar a partir de agora é quem vai receber os dados. O que eu informar após o meu sinal de igualdade é quem vai enviar os dados. Então, primeiramente, obviamente, eu vou informar quem vai receber os dados. Para que fique mais claro a você, vai dar um errozinho aqui, sem problema nenhum, para que fique mais claro a você, se viermos na programação desse listbox, onde eu dei um duplo clique nele, e ele envia os dados para o outro formulário, se eu der um duplo clique, observe, ó, quem está enviando os dados, quem é o meu listbox, então por isso que eu programei aqui o list pós sinal de igualdade. Já nesse listbox que vai enviar os dados para o já nesse formulário que quem vai receber os dados é o listbox, eu vou colocar antes. Então, basicamente, eu vou fazer uma estrutura semelhante a essa e apenas vou fazer a inversão. Eu posso até copiar esse código e só fazer os ajustes necessários. No entanto, eu vou fazer aqui o passo a passo para que fique mais claro a você, caso você não tenha assistido a essa aula que eu fiz, esse comando aqui, beleza? Então, vamos lá. Se eu for esquecer de alguma coisa, eu venho aqui e dou uma consultada. Então, vamos lá. Ó. O que eu vou estar fazendo? Ó? Vou vir aqui no meu FRM edição, duplo clique aqui nesse objeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Vou dizer que vou utilizar aqui o comando if, que quer dizer se o que? Se o meu mi.selected, abro o meu parênteses, e eu vou verificar qual é o item selecionado. Se o item selecionado, x, como eu não sei qual é o item, um detalhe interessante, como é que eu vou saber qual é o item x, se eu nem disse para ele que valor que ele vai valer? Então, deixa eu primeiro recortar isso aqui, e vou criar uma estrutura de repetição, for x partindo de 0, já que a contagem das linhas do listbox com a sua contagem de colunas começa em 0, e vai até o que? Vai até o meu próprio ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados nesse listbox do meu FRM principal. Então, lembrando que eu só coloco um ponto e a sua propriedade, porque eu estou trabalhando com a estrutura with aqui antes de tudo. Então, devido a eu colocar a estrutura with aqui, eu consigo somente colocar um ponto e acesso às propriedades. Essa propriedade aqui, list count, é uma propriedade desse listbox que tem esse nome. Perfeito? E lembre-se, como toda vida que eu vou fazer um laço de repetição verificando a quantidade de itens do listbox, como a sua contagem, o valor inicial parte de 0, ele vai fazer um laço a mais.
Então, sabendo disso, para não dar um erro no último laço, eu coloco sempre um -1. Perfeito? Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer? Agora sim eu vou utilizar aquele meu if, ó. If, se o que? Óbvio, ó, lembre-se que novamente eu vou utilizar só um ponto, ó. Ponto selected. Agora sim, eu vou abrir meu parênteses e vou informar o meu x. Esse x aqui é esse mesmo x, que é esse mesmo x aqui acima, beleza? Então eu estou dizendo que meu x parte de 0, e não que ele vale 0. Ele parte de 0, ele vai valer 0, vai valer 1, vai valer a quantidade de itens listados que tiver nesse list box. E vou verificar o que se ele é igual a true, ou seja, se é ele que está selecionado. Se for ele, é ele que vai receber os dados atualizados. A lógica é essa. Então, os dados atualizados vão vir para o meu ponto list, abro o meu parênteses, e aí eu vou informar a minha variável x, que nesse caso essa variável x vai fazer a função da minha linha também do listbox. Então, como eu não sei qual é a linha do listbox que foi editada, eu tenho que utilizar uma variável. No entanto, eu sei qual é a coluna. A coluna eu sei que eu vou devolver essa informação para as colunas correspondentes. A primeira coluna que vai receber os dados atualizados será a minha coluna número 0. E fecho o meu parênteses. E aí, lembre-se, quem está antes do sinal de igualdade é quem está recebendo os dados. Quem está pós sinal de igualdade é quem está enviando os dados. Então, esse cara aqui, ele está recebendo os dados. E agora, pós sinal de igualdade, eu vou informar quem? Observe, ó, não vou informar mais o nome do meu formulário e nem vou informar um ponto, porque eu estou me orientando ao próprio formulário agora em questão, que é o meu FRM edição. Então, basta agora informar o nome do objeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, meu mi.txt code. Então, o meu txt code, .txt, ele vai estar repassando a informação para o meu listx0. Eu vou ser bem sincero com você. Esse comando aqui, essa primeira linha, eu vou fazer a priori. No entanto, eu posso até deixar depois comentada. Por quê? Porque o meu código, o produto, o cliente, perdão, a pessoa que vai utilizar o nosso sistema, ele não vai poder editar. Então, se ele não vai poder editar, ele não vai alterar a informação alguma. Então, não tem nem necessidade de eu devolver atualizada. Simplesmente eu não faço nada. Mas a priori eu vou deixar aqui feito. E depois a gente comenta para que você veja o porquê disso, beleza? Então vamos lá. O próximo campo que eu vou também estar devolvendo atualizado é a descrição. Então a descrição é o mesmo raciocínio. Se o meu usuário não consegue alterar a descrição e nem o código produto, não tem por que eu devolver para a linha do listbox novamente esses dados, já que eles não foram alterados. Mas a mesma lógica, ó. A priori eu vou escrever aqui o nosso comando, ó, x, na mesma linha, que é a linha x. No entanto, agora é a coluna número 2, que é a coluna com o valor de 1. E eu vou devolver o que para ela, o que estiver no meu mi.txt desk. E eu vou colocar a propriedade texto só para garantir, ó. Perfeito? Então, eu estou pegando informações desses objetos e devolvendo para a minha linha da minha coluna número 0. Pegando a informação desse objeto, devolvendo para a mesma linha, no entanto, para a coluna número 1. E por aí vai. Bom, agora só para que eu possa me orientar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu FR principal. Duplo clique aqui nesse objeto só para que eu possa ver aqui as ordens, ó. Então, observe, ó, a coluna 0, a coluna 1. Como eu não estou editando também todas as informações, também não está sequencialmente, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, 3, 4, por aí vai. Até porque quando eu edito o registro, eu não estou editando todos os campos daquela linha do listbox. Estou editando apenas algumas das colunas específicas. Então, lembre-se aqui a sequência, ó, 0, 1, 4, 5, 6. Então, lembre-se, ó, 0, 1, 4, 5, 6. Então, isso quer dizer o quê? Ó? Se eu vim aqui no meu FRM edição, duplo clique nesse objeto, 0, 1, 4, 5, 6. Perfeito? Então, 0, 1, já tenho. Então, eu vou copiar aqui. Esse aqui vai ser o meu 4. Esse daqui vai ser o meu 5º. E esse aqui, o meu 6º. E, claro, vou alterar agora o nome dos meus objetos. Perfeito? Entendeu a lógica? Fui apenas naquela outra tela só para mim, para que eu pudesse ver aqui as colunas que eu estou enviando os dados. E agora para que eu possa saber quais as colunas que vão receber os dados. Então deixa eu só dar uma olhadinha agora no nome dos objetos, ó. Vim aqui no meu FR principal, duplo clique nele e observe, ó. É o txt code, o des, agora vem o qv e depois o vu. qv, vu. Ó. Então se eu for lá, ó, qv, esse aqui vai ser o meu qv, esse aqui o meu qu. Possivelmente aqui eu vou ter que fazer algum ajuste, beleza? Até porque a informação que eu vou devolver atualizada será essa informação aqui, ó, e não esta, ó. Deixa eu ver quem é esse carinha aqui, é o meu QE. Então, esse daqui é o meu textbox 1, então eu vou até dar um outro nome para o mesmo, perfeito?
Então, a priori eu vou deixar com esse nome, depois a gente ajusta, ó. Então, esse aqui é o meu textbox 1, que é uma textbox auxiliar. Lembrando que eu posso deixar ela invisível, assim o meu usuário não precisa nem ver aquele cálculo. Eu deixei apenas como auxiliar para a gente. A priori eu vou deixar aqui com o nome, com esse mesmo nome, beleza? Então, textbox 1. Afinal, vamos fazer o seguinte, ó. Vou copiar esse carinha aqui, textbox 1. Se eu vim aqui, ó, duplo clique nesse objeto, lembre-se que ele está fazendo um cálculo, ó. Se eu selecionar o mesmo, clicar em definição, ele vai mostrar o cálculo. Perfeito? Então deixa eu só localizar aquele meu, vou dar o Ctrl L e vou colocar aqui o nome do meu objeto e deixa eu clicar aqui em localizar próximo, só para que eu possa localizar aonde é que está ele, até para que eu possa alterar dentro aqui dos códigos o nome dele, beleza? Deixa eu só localizar aqui ele uma única vez, ó, localizar próximo e está aqui ele, ó. Então ele está recebendo um cálculo, então não adianta de nada eu só ir lá naquele objeto e alterar o nome, porque isso daí ele não vai alterar aonde eu manipulei o mesmo nome, beleza? Então, para que eu possa fazer de uma forma até mais interessante, vamos fazer da seguinte forma, ó. Eu vou dar o Ctrl L com ele selecionado, ele já veio para cá, observe, ó. Já veio para cá, e agora eu posso vir aqui, clicar em substituir, e aqui eu posso colocar o nome que eu queira dar a ele, ó. TXT, vou chamar aqui de TXT auxiliar. E vou clicar em substituir todos, ó. Deixa eu até copiar isso aqui, só por garantia, e agora eu vou clicar em substituir todos, ó. Ao clicar nisso, observe que ele fez uma única substituição, então aparentemente só tem um campo que realmente ele está sendo calculado, que possivelmente é esse que eu havia encontrado, ó. Vou dar um OK, a priori vou confiar nisso daí. Vamos só dar uma olhadinha no nosso objeto, ó, se ele foi também ajustado o nome dele, ó. Se eu vir aqui nele, sobre propriedades, observe que ele está com o nome textbox 1 ainda, então eu vou colar aqui a programação, ó, o nome que eu utilizei na programação, ó, TXT auxiliar, beleza? Eu só fiz dessa forma porque eu imaginei que esse nome eu tinha manipulado em mais de um comando, beleza? Legal? Então, vamos aqui continuar aqui a programação. Então, esse cara aqui é o meu TXT auxiliar. É ele que tem que devolver a informação atualizada para aquele listbox. Então, deixa eu só dar uma olhadinha novamente no meu FRM principal. Ó. Duplo clique nesse carinha aqui. Então, eu tenho o TXT Code, o DS, o QV, o VU, o VT e o QE. Ó. Então, observe, ó, QV, VU e VT. QV, VU e VT. Então vamos lá. Ó. Duplo clique nesse. QV, VU e Q. E esse daqui eu confesso que eu não lembro o nome do objeto. Vamos dar uma olhadinha novamente. Ó. Duplo clique nele. O QV, o VU, o VT e o QE. Ó. VT e o próximo é o QE. VT e o outro é o QE. Ó. Então, esse aqui vai ser o meu VT. E esse cara aqui, ó. E ao invés de eu informar o que é, vai ser o meu auxiliar, porque eu não quero devolver a quantidade atualizada. Perfeito? Perdão, eu não quero devolver a quantidade que está no que é aquela quantidade fictícia, momentânea ali. Eu quero realmente devolver a quantidade que eu tinha originalmente do meu estoque, que é o meu TXT auxiliar. Então eu vou colocar aqui, ó, auxiliar. E aqui eu vou alterar para 7, que é a coluna que vai receber os dados. Bom, feito isso, o que eu vou colocar aqui? Ó? O meu end if para fechar essa estrutura if. Vou colocar o nosso next para fechar essa estrutura for. Então, esse end if aqui pertence a esse if. Ó. Esse next pertence a esse for. E se eu utilizar aqui a estrutura which aqui no topo, eu vou ter que também colocar o end which abaixo do meu next. Ó. End which. Ó. Legal? Então, deixa eu só verificar aqui. Possivelmente, lembre-se uma coisa. Como eu só tenho eu só posso selecionar um registro de cada vez, não há necessidade dele ficar verificando um outro registro, pois eu descobri qual foi o registro selecionado. Então, sabendo disso, eu coloco o nosso comando exit for para quê? Para que eu saia do meu laço for e não precise ficar verificando mais de um registro. Ou seja, depois que eu encontrei o registro, deixa eu só corrigir aqui, exit for. Depois que eu, observe aqui a estrutura, ó, depois que eu encontrei o registro que foi selecionado, eu vou devolver essas informações para ele. Concorda comigo? E aí, eu fecho a estrutura end if. No entanto, se eu não colocar esse exit for, como o meu laço de repetição vai de 0 até a quantidade de itens listados, ele vai continuar verificando se tem mais algum outro registro editado. Perdão, outro registro selecionado. No entanto, como eu só posso usar um registro cada vez, eu sei que não tem mais nenhum outro registro selecionado além desse que foi atualizado. Então, sabendo disso, para que o meu código processe até de uma forma mais rápida, eu vou falar para o meu código que eu não quero mais que ele verifique mais nenhum outro registro, pois o que ele encontrou. Então, para que eu saia desse laço de repetição for next, eu utilizo esse exit for. Legal? O exit, o próprio nome já diz tudo. Estou saindo do meu for.
Legal? Se eu der uma olhada aqui no meu RFM principal, observe aqui a programação que foi utilizada. Só um detalhe, aqui eu utilizei o exit for sobre o end if. Então vamos fazer esse ajuste, ó. Duplo clique, deixa eu colocar aqui, dar um Ctrl X e colocar aqui o meu end if abaixo do meu exit for. Perfeito? Então, primeiramente, creio eu que vai funcionar. Vou primeiramente aqui, ó, devolver, vou primeiramente exemplificar da forma que está aqui, depois a gente pode debugar o código para ficar mais claro. Vou até salvar aqui o projeto, vou dar aqui um Ctrl B, você pode também estar salvando o seu aí, caso você esteja fazendo juntamente comigo, e aí tá interessante que você possa acompanhar o conteúdo juntamente com o que eu estou fazendo. Lembrando que os nossos apoiadores, é muito fácil ser um apoiador do nosso trabalho, é um valor simbólico, tem acesso a esses arquivos que a gente constrói aqui o passo a passo. Já tem os arquivos concluídos após cada aula. Então, seja um apoiador do nosso trabalho e tenha acesso aos nossos arquivos, juntamente com os vídeos que são públicos aqui no canal. Então vamos lá, vamos fazer uma simulação. A FM principal, vou executar aqui o mesmo. Então vamos lá desde o princípio, ó. Para que fique mais claro a você, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, o primeiro registro, deixa eu só editar isso aqui, o meu registro de número 1. Entenda a lógica que eu vou utilizar. Ó. O registro número 1, quanto ele tem em estoque, ó. Antes de eu começar a minha venda, ó, ele tem 50 em estoque. Até aí, ok. Tenho certeza que você já entendeu. Tem 50 em estoque. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui e vou informar. Vou dizer que, por exemplo, eu quero vender 10 unidades do meu produto de número 1 que tem 50 em estoque. Então, a partir desse momento, eu vou comprometer 10 unidades das 50 que eu tenho em estoque. Então, eu vou digitar aqui o número 1, que é o código do meu produto. Vou dar um Enter. E aí, o que acontece? Lembre-se, toda vez que eu adiciono, eu já comprometo essa quantidade do meu estoque. Ou seja, está aqui ele comprometido. Ó. Observe que agora eu só tenho 40. E está aqui os 40 sendo mostrado para o meu usuário. Ó. Opa, eu estou te vendendo 10 unidades e me restou 40 lá. Embora eu ainda não tenha confirmado a venda, na realidade eu teria os 50, já que eu não confirmei a venda. No entanto, eu entendo que as 10 que eu estou comprometendo está parcialmente vendido. Perfeito? Então, realmente, só restaria 40 se eu quisesse vender para uma outra pessoa. Então, a lógica é essa. E aí, o que acontece? Se eu excluir a minha venda, vamos lá, se eu excluir a venda, excluir, devolvi novamente os 10 ao meu estoque, novamente eu tenho 50 de novo lá no estoque. Ou seja, eu tenho agora disponível 50 para vender. Entendeu aí a lógica? Até aí, ok? Então vamos lá, novamente simular. Ó. Eu quero vender 10 unidades do produto número 1, que tem 50 em estoque nesse momento. Vou dar um Enter, comprometi 10. Então tenho temporariamente 40 lá ainda disponível, além das 10 que eu estou comprometendo nesse momento. O que eu vou fazer agora? Vamos imaginar, vamos colocar mais um outro registro só para que eu possa verificar se ele vai realmente verificar qual item eu editei, beleza? Então vamos colocar mais alguns registros. Ó. 2 unidades do produto número 5. Vou colocar aqui, por exemplo, 3 unidades do produto número 15. Perfeito? Então eu quero buscar, por exemplo, esse cara aqui, ó, o meu primeiro registro. Então vamos editar ele. Ó. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um duplo clique nele. Tá aqui, ele já é editável. Observe que tá certinho, ó. Seguindo a minha lógica, lembrando. Se você tiver uma outra lógica, fique à vontade de utilizar o campo comentário. Ó. Deixa eu colocar aqui a janela do VBE, do nosso formulário. E vamos lá observar novamente a lógica que eu estou utilizando. Ó. Então deixa eu tentar aqui colocar as telas para você. Ó. Essa é a quantidade que eu tenho nesse momento, momentaneamente, menos a quantidade que eu estou comprometendo de 10. Perfeito? E está aqui na minha base de dados 40 lá. Ó. Que é exatamente esses 40 que eu estou mostrando. Por que aqui aparece 50? Porque é a quantidade que começou a minha venda, beleza? Até porque se eu vim aqui e alterar a quantidade que eu estou vendendo, eu tenho que fazer esse cálculo sobre esse cara. Porque esse cara é a quantidade real, é a quantidade total que eu tenho em estoque. E não esse carinha aqui, que é a quantidade, vamos dizer assim, momentânea que eu tenho em estoque, beleza? Para ficar mais claro. E aí o que acontece? Se eu vim aqui digitar, ó, 1... eu continuo ainda com 49. Por quê? Porque eu estava vendendo 10. Eu estava comprometendo 10 de 50. Então eu tinha ainda 40 em estoque. Como eu resolvi agora só vender uma, eu só estou comprometendo uma. Ou seja, eu tenho ainda novamente 49 agora disponível para venda. Então a lógica é essa. Se eu vir aqui decidir vender 15, vai me restar 35. 35 vai restar ainda em estoque. Eu agora estou comprometendo 15. Então qual é a ideia? Agora se eu clicar no atualizar, um detalhe, eu não programei o formulário para ser descarregado quando eu clicar no atualizar. Deixa eu tentar aqui ver se a gente consegue fazer isso com um código aberto. Ó.
Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó. Deixa eu tentar digitar. Eu não consigo agora programar com o formulário já em execução, beleza? Então, aparentemente, vamos testar da mesma forma que já está nesse momento, beleza? Vamos fazer aqui um teste, ó. Então, o que acontece, ó? Eu estou vendendo agora 15 e não mais 10 unidades que eu estava vendendo do início. Ou seja, eu vou vender 15 e agora vai ter 35 disponível e estou prometendo 15, que dá os 50 no total. Vou clicar no meu atualizar. Quando eu clicar no atualizar, o que é que vai acontecer, ó? Se o nosso código estiver funcionando, claro. Esse cara aqui vem para essa coluna. Esse carinha aqui vem para essa outra coluna. Lembre-se que a minha marca e a minha unidade de medidas eu não editei, ó. Não editei nesse formulário. Então, por isso que eu pulei lá da minha... Não me lembro agora se foi da minha primeira para a minha quarta coluna. Então, a segunda e a terceira eu não editei do listbox. Então, por isso que eu pulei lá de 0, 1, pulei para a quarta, beleza? Então, eu não editei essas duas colunas. Então, por isso que eu não programei para que devolvesse para elas atualizadas. Então, esse cara aqui, ó, a minha quantidade, o que é que vai ser lançado nele? Essa informação aqui, ó. Vai acompanhando aí. O meu valor unitário vai ser vindo dessa text box, observe que eu não mudei aqui o valor unitário. O meu valor total vai vir para cá, a ideia é essa. E essa coluna aqui, essa informação específica, ao invés de vir daqui, ó, não vai vir daí, vai vir daqui, ó. Legal? Pelo menos a ideia é essa. Então vamos testar, ó. Vou clicar no meu atualizar, cliquei e tá lá, ó. Se você observar, ó, trouxe já atualizado, ó, para o meu listbox. Como eu não programei para que ele descarregasse esse formulário, é muito simples, ó. Basta você colocar acima do meu exit for um load me, ou seja, vai descarregar esse formulário que está aberto, beleza? Se você tiver dúvidas, você pode colocar até um load o nome do seu formulário, já que você está trabalhando com formulários simultaneamente abertos. Vai que ele fecha o formulário errado, mas normalmente ele vai fechar o formulário quando eu coloco o meu MI. O VBA vai interpretar que eu estou me orientando ao formulário atual, beleza? Que seria esse formuláriozinho pequeno, ó. Então vamos lá, se observarmos, ó, tá aqui a minha quantidade de 15, que é a quantidade agora realmente que eu estou vendendo. Não estou mais vendendo 10, estou vendendo 15. O meu valor unitário eu não dei desconto, trouxe realmente atualizado. O meu valor aqui de 18 tá ok. E o meu valor de 35 tá ok. Vamos imaginar de novo outra situação. Já que ele não fechou o formulário, ele vai permitir que eu faça isso. Então vamos imaginar que eu vim aqui e dei um desconto para esse cliente. Estou vendendo agora a 1,10, ó. Deixa eu digitar aqui a 1,10. Bom, vou clicar novamente no atualizar, ó. Cliquei no atualizar, observe que ele devolveu aqui atualizado o valor. Se observarmos o valor não veio no formato de moeda, isso é muito simples, basta a gente utilizar o format e o formato lá de currency para devolver para a coluna atualizada. No entanto, quero lhe mostrar que veio calculado de forma certa, ó. O valor total, 16,50. Se observarmos, ó, foi até bom que esse formulário não descarregasse. Isso fica mais fácil de eu lhe mostrar como é que está funcionando. Essa informação veio corrigida de forma correta. Essa quantidade aqui continua de forma correta, ó. O valor de 1,10 está aqui ele. Vamos utilizar só um format para formatar esse valor. E o valor de 15 está aqui, ó. Perfeito? Legal? Entendeu? E como eu havia dito, esse campo aqui é um campo que eu não vou permitir que o meu usuário mude o código. Também não vou permitir que o meu usuário mude a quantidade, a minha descrição. Então esses dois campos aqui não tem necessidade de eu dizer para o meu comando que eu quero devolver para as minhas colunas listbox atualizadas. Até mesmo que eu tenha editado, não há necessidade de eu devolver atualizado, porque não vou alterar informação alguma desses dois campos. A minha quantidade em estoque, esse campo aqui também tem que estar bloqueado. O meu usuário não pode estar digitando aqui dentro, porque é um campo que vai apenas me servir de modo visual para me ver quanto eu tenho em estoque. Legal? O valor total aqui também tem que estar bloqueado para que o meu usuário não digite nada aqui dentro. Então os campos que vão estar liberados é apenas a quantidade vendida e o valor unitário. Esse campo aqui, como eu havia dito, eu posso estar utilizando uma variável, mas no nosso caso aqui eu vou utilizar um próprio objeto aqui, uma text box, e vou deixar ela invisível. Ou seja, o meu usuário não vai nem saber que ela existe nesse formulário. Aí vai dar lógica de cada um, lembrando disso, beleza? Ah, Gleidson, se eu não estiver enganado, esse valor aqui, vamos até observar se ele está calculando isso aqui, ó. Porque isso aqui também tem que ser calculado de forma automática. Perfeito? Então, para que esse cara aqui seja calculado de forma automática, toda vez que eu atualizar esse carinha aqui, eu tenho que recalcular isso aqui, beleza? Então, vamos também observar isso, ó. Entendeu a lógica? Vou fechar aqui o formulário, já que ele não está fechando por si só, vou fechar ele por agora.
E o que é que eu vou fazer agora? Bom, agora vamos fazer aquela programaçãozinha para... Então vamos lá, vou clicar aqui na minha guia desenvolvedor, depois que eu descarreguei os formulários, Visual Basic, e vou vir aqui, ó, atualizar. E antes do meu exit for, eu vou colocar o quê? O meu unload me. O meu unload, o próprio nome já diz tudo. Eu dei uma dica a você quando eu fiz algumas lives aí no canal, que eu aprendi a programar de algumas formas. Claro que eu aprendi vendo conteúdos. No entanto, hoje, o nosso canal Programador XVBA tem a sua didática própria. E um bom conselho que eu dou a você é que pegue esses comandos que estão em inglês e jogue no Google Tradutor. Ele vai lhe auxiliar para que você interprete e você entenda o que significa cada um comandozinho desse. O que é um load? O que seria um load? Um load nada mais do que o descarregar. Eu estou descarregando o meu MI, o meu próprio formulário. Então a lógica é muito fácil quando você entende o significado das palavras. Ó. Então eu vou sair do comando. Se eu digitei aqui certo, as iniciais vão ficar maiúsculas. Observe, ó. Se as iniciais ficaram maiúsculas, quer dizer o quê? Que eu digitei de forma correta. Legal? Bom, se você quiser utilizar um MCG Box, você pode utilizar aqui, ó, um MCG Box, registro alterado, com sucesso. Eu acho que não vem ao caso. E aquele meu valor, lembre-se que aquele meu valor, ele não devolveu formatado. Deixa eu só verificar quem ele aqui, ó. Esse aqui é o código produto. Então, o meu código produto, eu acho que ficou claro a você que não precisa eu devolver ele atualizado, até porque eu não vou alterar ele. Então, eu vou deixar isso aqui comentado, ó. Esse também comentado, porque eu não altero o código e nem a descrição do produto. Então, eu vou deixar aqui comentado a você, ó. Esse aqui é a minha quantidade vendida, aqui é o meu valor unitário. Então, esse cara aqui eu vou devolver formatado. Eu vou utilizar aqui o meu format, abro o meu parênteses, aqui, vírgula, aspas duplas e vou utilizar o meu currency. Lembrando que eu posso também utilizar isso aqui dentro do campo lá do After Update. Quando eu sair do campo, ele já traz formatado, beleza? Então, creio eu que agora está correto, ó. Deixa eu salvar isso aqui e vamos novamente exemplificar, beleza? Agora eu vou pegar um outro registro. Ao invés de eu pegar o primeiro registro, vamos testar agora pegando um segundo ou um terceiro para ver se realmente ele está verificando a linha correta. Então vamos lá, ó. Vou fazer o mesmo exemplo com o mesmo produto. Ó, o produto número 1, que é esse meu primeiro produto aqui. Observe, ele tem 50 em estoque, ó. Lembre-se disso, ó. O meu produto número 1 tem quanto em estoque? 50. Então vamos novamente ilustrar. E ele está sendo vendido a 1,20. Esse é o valor que eu coloquei em tabela, beleza? Então vamos lá. Se eu vim aqui na minha guia vendas, vou adicionar 3 unidades do produto número 20. Vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, 2 unidades do meu produto número 50. Agora eu vou adicionar o meu produto número 1. Ó. Vou vender agora 12 unidades do meu produto número 1. Dá um Enter. Observe que o meu número 1 é esse carinha aqui, ó. Vamos colocar mais um outro registro só para verificar se ele está verificando de forma correta qual é o item editado. Então vamos lá. Vou colocar agora, por exemplo, 6 unidades do meu produto número 90. Se adente a esse valor aqui, ó. Até para que a gente possa ver se realmente ele está calculando. Isso aqui está recalculando, que eu acho que não está e a gente vai ajustar nesse vídeo, ó. Nesse momento, eu tenho 130,95, que é o valor total da minha venda. Perfeito? Lembre-se disso. Lembrando que também quando eu digito aqui o valor que eu dei, que eu recebi do meu cliente, ele já faz o cálculo para a gente. Até aí ok, beleza? Então eu vou, por exemplo, digamos que eu queira, o meu cliente, em vez de comprar 12, decidiu comprar uma outra quantidade. Então eu venho no meu produto, duplo clique nele, já editou para a gente, até aqui está editando de forma correta. É realmente esse mesmo produto, observe, é o produto número 1, tá aqui ele, ó. Tá aqui a sua descrição, então realmente é esse mesmo produto que eu estou visualizando. Bom, e aí eu decidi o que? O meu cliente resolveu comprar apenas 5 unidades. Então observe, ó. Observe o valor que está nesse momento aqui de 130. Então eu vou colocar o número 5 ó, e eu vou vir aqui no meu atualizar, ó. Lembrando que não é obrigado eu sair aqui do campo manualmente, para que ele fique recalculando. Quando eu clicar no atualizar, possivelmente ele já vai calcular para a gente, beleza? Vamos até observar isso, se isso está ocorrendo. Observe que vou clicar aqui no meu atualizar. Se você reparou, ele já calculou rapidamente lá para a gente. No entanto, que ele acabou descarregando o formulário. E aí, obviamente, a gente não conseguiu fazer o teste com êxito. Deixa eu só ver o que pode ter ocorrido, ó.
Observe aqui que foi alterado o meu estoque. Então vamos lá novamente fazer a mesma simulação. Deixa eu colocar novamente o valor 50, colocar um valor fechado só para que a gente possa testar. Deixa eu também dar logo uma olhadinha aqui no meu show modal de ambos os formulários, para também tentar entender o que é que pode ter ocorrido. Ó. Então o show modal desse formulário aqui está como true, ou seja, está como ativo. Vamos dar uma olhadinha no formulário que está por trás dele, o FRM principal. Ele também tem que estar ambos como true ou ambos como false. Então, esse daqui tá com o show modal false, ó. Isso daqui, se eu não estiver enganado, eu ajustei com você via vídeo em um vídeo anterior. Então, possivelmente, eu não devo ter salvado o projeto, beleza? Quando eu fizer essa alteração. Então, para que fique claro a você, por que que aquele formulário menor, quando ele descarregou, o outro por trás dele também descarregou. Isso daí é muito normal acontecer a você que está iniciando. Isso acontece porque há uma divergência entre o modo que você está visualizando um formulário e o modo que você está visualizando o outro. Ou os dois são true ou os dois são false. No nosso caso aqui, como eu quero trabalhar com a minha planilha paralelamente ao meu formulário aberto, eu quero clicar por trás dela e fazer alguma alteração. Nesse meu caso aqui, como é didático, eu quero lhe ensinar, eu vou trabalhar com a minha planilha podendo clicar mesmo com o formulário aberto. Então, por isso eu vou deixar ela como false. Então, eu vou deixar como false ambos os formulários, beleza? Então vou vir aqui, desenvolvedor Visual Basic, esse daqui está com o show modal como false, ó, para que fique mais claro a você, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, observe, ó, o seu show modal está como false, deixa eu localizar aqui, ó, show modal false. Por padrão ele vem como true, beleza? Aqui eu já alterei para false em um vídeo anterior aqui dessa playlist. Então o meu outro, que também eu alterei via vídeo, aqui gravado com você, possivelmente eu não devo ter salvo no momento que eu fiz essa alteração, beleza? Então, o show modal do meu FRM principal, como havíamos visto, vou só reforçar aqui com você, ele tá, observe, ó, esse é o meu FRM principal, vou pressionar aqui a tecla F4, vou acessar aqui as propriedades do mesmo, selecionei aqui o meu FRM principal novamente, observe aqui, ó, FRM principal, que é esse formulário principal, o seu show modal, vamos observar aqui novamente, o seu modo que eu estou visualizando está como nome false, eu desabilitei, beleza? Então também vou desabilitar, para que eu possa clicar, mesmo com o formulário aberto, na minha planilha por trás dela, também vou desabilitar o meu FRM edição, que vimos que ele dá um conflito se um tiver true e o outro tiver false. Então, com ele selecionado, está aqui o meu FRM edição, vou também deixar ele como false. Então, observe, ó, o show modal dele está como true, show modal como true. Então, vou mudar aqui, ó, de true para false. E vou agora salvar o projeto para que isso não corra em um outro vídeo, beleza? Isso aqui eu já tinha feito em um vídeo anterior e possivelmente não estava salvo. Então deixa eu salvar. E agora vamos novamente fazer o teste, ó. Então vamos lá, ó. Observe que eu tenho 50 em estoque, e tenho aqui o meu produto número 1, ó. Antes de eu fazer esse teste, para que a gente possa finalizar o conteúdo da aula de hoje, vamos aqui bloquear aqui alguns campos. Bom, eu não sei se o Locked vai funcionar, então a priori eu vou fazer o que? Vou pegar esses dois campos e vou vir aqui na propriedade Locked, que nada mais é do que o cadeado. Observe que nesse caso aqui o Locked por padrão vem como false. E ele permite que o meu usuário possa estar alterando as informações dentro do campo. Então eu vou alterar aqui para true. Vamos ver se vai funcionar. Deixei como true. E esse cara aqui também, que é a quantidade de estoque, eu também não posso estar alterando. Então também vou deixar o meu Locked. Observe, ó, Locked como false, tá aqui a minha caixinha que eu posso mudar o valor. E eu vou mudar de false para true, ó. Deixa eu só executar isso aqui para que eu possa fazer um teste, ó. Observe que eu estou com o campo aberto e eu já estou digitando dentro dele. Eu não estou conseguindo digitar nada. Perfeito? Observe que a quantidade de vendedor, ele é permitido que eu digite. Até aí ok. Vai dar um erro sim porque, obviamente, ele faz um cálculo e eu não preenchi os demais campos. Legal? Fiz apenas dessa forma só para exemplificar. Então vamos ao que interessa, ó. Então, observe, ó, vou digitar aqui 2 unidades do produto número 5. Vou vir aqui digitar 6 unidades do produto número 10. Vou vir agora pegar o produto número 1, que tem 50 no estoque, beleza? Só para que a gente possa exemplificar ele, ó. Tenho 50 em estoque do produto número 1. Então, vamos lá. Vou vender 16 unidades dele. Vou colocar aqui o produto número 1. Observe que nesse momento, o meu carrinho aqui está dizendo que eu tenho um custo de... Eu estou vendendo aqui R$ 38,10 de produtos, beleza? Esse daqui é a minha venda, é o meu valor de venda individual para cada produto. E esse cara aqui
Lembrando que é o valor total. Esse aqui é o valor total da minha venda, que é a soma desses carinhas aqui, ó. Perfeito? Legal? Então vamos colocar só mais um produto só para ver se realmente ele está puxando a informação da linha correta. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 9 unidades do produto número 25. Então vamos lá, vamos pegar aqui o produto número 1. Ó. Duplo clique nele, editor, que legal. Se eu vim aqui tentar digitar alguma coisa sobre esse cara, ó, ele não permite. Isso daqui é super interessante, porque eu poderia ter utilizado o enable, que nada mais é que deixar o meu campo desabilitado. E ficaria aquele meio que negrito, desativado, um campo desativado. Ficaria a minha fonte cinzenta. Então eu gosto mais de deixar a minha fonte cor viva. Então eu utilizei aqui o Locket. Então ele está inibindo o meu usuário de estar dentro dele, ó. Meu usuário pode até selecionar o mesmo, mas não apaga, ó. Então, na minha opinião, fica até mais interessante, ó. Legal? O meu campo descrição também é a mesma coisa, ó. Posso selecionar a informação. Posso tentar aqui, ó, apagá-la. Não permite. Legal, acho muito mais interessante. A quantidade de estoque. Observe, ó. Estou digitando aqui várias coisas sobre ele. Observe usando meu teclado, ó. E ele não permite que eu também mude a informação. Você gostou dessa dica? Utilize aí o campo comentários. Perfeito? Então vamos lá. Se eu vim aqui, lembre-se, ó, minha venda deu R$ 81,30 nesse momento, ó, o total da minha venda. Vamos supor que o meu cliente desistiu das 16 unidades, só quer comprar 10. Custa 10. Então o cálculo vai ser refeito, beleza? Vou sair aqui do campo só para que você veja, ó, R$12. Então a minha venda desse produto individual estava dando R$19,20, só deu R$12. Isso daqui a gente sabe que já vai atualizar isso aqui. Só não sei se está recalculando isso daqui pra gente, ó. Ou seja, a minha venda, quando eu clicar no atualizar, tem que dar menos que R$ 81,30. Isso é óbvio. Vou clicar no meu atualizar. Observe que ele devolveu aqui atualizado. No entanto, esse carinha aqui não está recalculando. Bom, para que ele possa recalcular, vamos ver aqui se a gente consegue matar isso nesse vídeo ainda, ó. Para que ele possa recalcular, eu tenho que chamá-lo. Isso daí é óbvio. Só vamos lembrar de uma coisa. Eu vou ter que chamar ele de um outro formulário. Perfeito? Então vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Vamos lá, ó. Pelo menos da forma que foi feita a estrutura. Então, primeiro, eu vou clicar aqui no excluir. Observe, ó. Vou excluir. Vou excluir isso aqui também. Ou eu poderia simplesmente salvar a minha venda, beleza? Então, excluir. Então, devolver para o meu estoque as quantidades que eu havia. Pegue, beleza? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu descarregar esse carinha aqui. E vamos a um detalhe interessante, ó. Aqui, aparentemente, ele devolveu apenas 44, ó. Ou seja, possivelmente eu vou ter que fazer algum ajuste aqui, ó. Como eu excluí, era para ter devolvido 50, já que eu tinha 50 inicialmente, beleza? Então deixa eu botar aqui 50. E vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui na minha guia desenvolvedor, FRM principal. E vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu dou um duplo clique nesse carinha aqui, lembre-se que ele faz aquele cálculo automático, beleza? Da minha coluna do listbox. Então eu estou dentro do FTP dele e vamos localizar aqui a rotina, ó. A rotina é essa aqui, ó, somar a coluna do listbox. Deixa eu clicar aqui em definição. E observe aqui o que é que ela faz, ó. Deixa eu só exibir isso aqui, Project Explorer. Ah, tá aqui, ó. Ela tá em um módulo separado. Isso quer dizer o quê? Que eu vou conseguir manipular ela dentro de um outro formulário separado, independente de qual formulário seja. Como essa programação está feita em módulos separados, em um módulo separado, eu consigo manipular dentro de qualquer um desses forms, ó. Então, essa é a vantagem de eu trabalhar com módulo, beleza? Uma das vantagens. Então, vamos copiar ele aqui. Vou dar o Ctrl C. E vamos vir aqui no meu FRM edição, ó. Vou clicar aqui no meu atualizar. E aí, o que eu vou fazer, ó? Após ele descarregar esse formulário que está aberto, que é o formuláriozinho pequeno de edição, eu vou utilizar a minha chamada call e a minha rotina somar a coluna listbox. Perfeito? Creio eu que vai funcionar. E aqui a gente vai observar porque que ele não devolveu, nesse último teste, a quantidade correta. Creio eu que estava funcionando. Perfeito? Vamos observar o que pode ter ocorrido, ó. Então vamos lá, formulário. Vou vir aí nas minhas vendas. Deixa eu só diminuir, abaixar aqui um pouquinho e vamos colocar aqui novamente alguns registros, ó. Vou vender 2 unidades do meu produto número 8. Vou vender 5 unidades do meu produto número 1. E vou vender 10 unidades do meu produto de número 89. Vamos ver se eu tenho em estoque, ó. Tenho. Então vamos lá. Se eu excluir essa venda aqui, vamos lá fazer a primeira coisa, ó. Primeiro, vamos só recapitular.
se eu vir aqui e excluir esse cara, ó, ele vai devolver as 5 quantidades comprometidas, a minha quantidade em estoque, nesse momento 45, beleza? Então vamos recapitular isso aí, ó. Até aqui tá funcionando, vamos ver se tá funcionando. Até aqui tá funcionando, ó. 50 em estoque, ó. Eu tinha comprometido 5, devo desistir da compra, devolvi para o meu estoque, então novamente eu tenho 50. Até aí ok. Vamos adicionar novamente ele, ó. Vou dizer que eu vou vender agora 8 unidades e eu tenho do meu produto número 1. Vou dar um enter. Vamos colocar só um outro produto, só para que ele fique entre um outro produto e outro, para que a gente possa ver se ele tá, por acaso, ele tá pegando o valor de uma outra linha, alguma coisa do tipo. Então eu vou colocar 7 unidades, o meu produto número 14. Perfeito. Então vamos pegar aqui novamente o meu produto número 1, que tem nesse momento, ó, tô comprometendo 8. E eu tenho 42 lá no meu estoque, que ainda vai estar me restando, beleza? Se eu der um duplo clique nele, ele vai trazer aqui as 50 unidades, que é a quantidade real que eu tenho em estoque, já que eu ainda não confirmei a venda. E eu tenho 8 que estão sendo comprometidas. Aí eu desisti, ou eu aumentei ou diminui. Vamos aqui no caso, aumentar. Vamos imaginar que eu vou vender 10 e não mais 8. Então vai me restar 40 em estoque, beleza? Então vamos observar se é isso que vai acontecer. Então vamos lá. Vou clicar aqui no meu atualizar. Cliquei. Deixa eu só. Observe, não descarregou meu formulário, apenas deu um lagzinho. Então eu continuo ainda com 42, até aí tá ok. Até porque quando eu clico naquele formulário de atualizar, eu estou atualizando apenas essa linha aqui do listbox. Eu não estou atualizando esse cara aqui, beleza? Esse cara aqui só é alterado quando eu clico no excluir ou quando eu adiciono. Então o problema possivelmente vai estar agora. Então vamos lá. Muita atenção, eu tenho 10 comprometidos e tenho 40 lá no meu estoque lá fictício. Se eu desistir da compra, tem que devolver 50. E já entendi aqui o que vai acontecer, ó. Já entendi aqui perfeitamente, ó. Eu vou, nesse momento, o que está acontecendo? Eu estou calculando o quê? O que eu estou calculando? Eu estou calculando 10 sobre a quantidade que tem lá no meu estoque. Para que fique claro. Eu não estou calculando 10, mas a quantidade que vai ficar no meu estoque. E sim a quantidade que ainda tem lá no estoque. Para que fique mais claro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao invés de eu clicar aqui, ó, se eu clicar agora no excluir, o que vai acontecer? 10 mais 42 vai dar 52, ou seja, ele vai dizer que eu tenho 52, ou seja, 2 unidades além do que eu tinha, para que fique mais claro. Por que isso está acontecendo, Gleitson? Porque da forma que a gente tinha começado o projeto, até o momento, eu estou calculando a quantidade que eu estou comprometendo, mais a quantidade que eu tenho lá na minha base de dados, e não a quantidade que eu tenho aqui nessa coluna. Como é que a gente ajusta isso? Muito simples, ó. Vai dar uma divergência aqui, já entendemos que vai dar essa divergência, e vamos fazer o ajuste, ó. Vou clicar aqui em excluir, vou dar o sim, e observe que deu exatamente 52, ó. Porque ele somou 10 mais 42 que tinha lá na base de dados, e não os 40 que tinha aqui, fictício. Perfeito? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vou descarregar esse carinha aqui. Lembre-se que ele não permite. E aí eu vou excluir isso aqui. Vou excluir esse outro. E também vou excluir esse outro para que eu possa realmente fechar o formulário. Perfeito? E aí o que é que eu vou fazer, ó? Bom, a priori, eu já pensei como é que eu vou fazer. Mas possivelmente eu vou ter que fazer um outro ajustezinho. E aí o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou deixar esse assunto para finalizar esse assunto, pelo menos aparentemente esse assunto, com você no nosso próximo vídeo. Eu peço que você deixe aquele gostei para que eu entenda que você está gostando desse conteúdo. Eu sei que são vídeos longos, mas são vídeos focados a pessoas que querem aprender o passo a passo, beleza? Se você assistir esses vídeos longos, tenho certeza que você vai ter muito mais facilidade em aprender VBA de uma forma que eu não aprendi. Perfeito? Eu aprendi VBA de uma forma que foi vendo códigos e códigos e códigos e demorei muito mais tempo do que você que possivelmente assistir esse conteúdo passo a passo vai aprender de uma forma muito mais rápida. Em que sentido? Em que sentido que você não vai precisar saber o que isso faz, o que aquilo faz, por que está acontecendo isso, por que aquilo, porque você está vendo o passo a passo de criação de um sistema. Perfeito? Coisa que a gente não aprende normalmente. A gente aprende de que forma? Isso aqui faz isso aqui faz aquilo e morreu o assunto. E não é essa a nossa proposta. Nossa proposta, embora possa ser vídeos mais longos, sei que são cansativos, mas a nossa proposta é lhe ensinar linha por linha. Para quê? Para que você que assiste o conteúdo por completo não tenha dúvidas como proceder
por que isso acontece, por que está acontecendo aquilo, beleza? Esse é apenas um feedback positivo a você, e a ideia do canal Programador Excel VBA a ser criado foi essa: ver o que é que estava sendo feito e tentar trazer de uma outra forma, uma outra proposta a deixar mais fácil a linguagem Visual Basic for Application. Legal? Então, estamos aí, eu conto com você para que possamos bater aquela nossa meta simbólica. É uma meta simbólica, não vai mudar nada em nosso canal a priori, se batermos 20 ou se não batermos 20 mil inscritos até o final do ano. Mas, no entanto, é algo que consolida o nosso trabalho, é algo que a gente olha e vê, o pessoal está gostando, então vamos continuar a pegada. Claro que, obviamente, se não batermos, há frustrações, mas faz parte, beleza? Sem problemas nenhum. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater esses 20 mil inscritos até o final do ano, porque eu conto com você e eu tenho certeza que você está gostando de aprender VBA, seja de fórmulas, seja de gráficos, seja de dashboards iniciais, como queira. Está gostando do conteúdo que está sendo passado a você passo a passo. Então eu conto com você para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Como é que você me ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas? Comentando o vídeo, deixando aquele gostei e, se possível, compartilhando esse vídeo nos grupos que você possa fazer parte de Excel, seja no Facebook, Instagram, Telegram ou WhatsApp. Aonde tiver grupo de Excel, você taca o nosso conteúdo lá para que mais pessoas possam aprender Excel de forma gratuita, assim como você tem aprendido. Conto com você. Hashtag 20 mil inscritos até o final do ano. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Até o próximo vídeo. Valeu!